Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Nordeste News, começando edição desta sexta-feira. Vamos ficar juntos por aqui acompanhando as principais notícias da região Nordeste. Confira agora os destaques de hoje. Fotógrafo é preso com mais de 500 mídias de abuso sexual infantil no Piauí. E vamos falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu 6 quilos de pasta base de cocaína dentro de carro após uma perseguição policial no Maranhão. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição falando sobre uma investigação da Polícia Civil do Piauí que terminou com a prisão de um fotógrafo suspeito de armazenar centenas de arquivos de abuso sexual infantil. O homem foi preso na cidade de Jardim do Mulato na noite desta quarta-feira durante uma operação da Gerência de Operações e Investigações Criminais, com o apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a polícia, mais de 500 mídias com conteúdo de exploração sexual infantil foram encontradas durante as investigações. De acordo com o gerente investigador Igor Alves, parte das imagens pode envolver familiares do suspeito. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes recolheram computador, celular e câmera fotográfica do investigado. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes. Já os equipamentos apreendidos serão analisados pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que continua investigando o caso. E uma jovem de 25 anos precisou se trancar dentro de um carro para escapar das agressões do companheiro de 62 anos em Maceió. Segundo o programa Ronda do Bairro, agentes foram acionados após uma denúncia de violência doméstica nas proximidades do Batalhão de Salvamento Aquático. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima dentro do veículo com hematomas e escoriações aparentes no rosto e nas pernas. A jovem relatou que sofria agressões físicas e psicológicas do companheiro e decidiu se trancar no carro para tentar escapar. O suspeito negou as acusações e afirmou ser vítima da situação. Ele também alegou que a mulher seria usuária de drogas, versão contestada pela jovem, que pediu uma medida protetiva e decidiu representar criminalmente contra o homem. Diante dos indícios de violência, o suspeito foi preso em flagrante. Após o depoimento, ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha e permaneceu preso. E outra violência contra a mulher foi registrada no sudoeste da Bahia. O chefe da Guarda Civil de Jaguaquara foi exonerado na quarta-feira após ser acusado de agredir a companheira. A denúncia foi feita pela própria vítima de 44 anos em um vídeo publicado nas redes sociais. Ela afirma ter sofrido violência doméstica em 3 ocasiões, sendo a última na noite da terça-feira. Segundo o relato, ao tentar registrar a ocorrência, ela não encontrou o delegado de plantão e, para se proteger, a mulher gravou e divulgou imagens com as marcas de agressão pelo corpo. O homem foi identificado como José de Souza Santos, conhecido no município como Zé da Guarda. Ele não foi localizado pela equipe de reportagem e na quarta-feira, pela manhã, a vítima registrou a ocorrência na delegacia, passou por exame de corpo de delito e conseguiu uma medida protetiva. E olha só, uma perseguição policial na BR-226 terminou com a apreensão de cerca de 6 quilos de pasta base de cocaína no sul do Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência começou durante uma fiscalização no povoado Alto Brasil, em Grajaú, quando o motorista de um carro desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, o condutor realizou manobras perigosas e colocou outros motoristas em risco. Ainda de acordo com a PRF, ele perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste de iluminação pública já na região de Barra do Corda. Após o acidente, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de vegetação. Dentro do veículo, os policiais encontraram 6 tabletes de substância semelhante à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 6 quilos da droga. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Barra do Corda, que vai investigar o caso como tráfico de drogas.
E no próximo bloco, aqui no Nordeste News, mulher fica paraplégica após elevador despencar em condomínio de João Pessoa. E mais, Maranhão teve mais de 80 mil crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2024, de acordo com o Ministério do Trabalho. O Nordeste News volta já já. Estamos de volta com o Nordeste News. Vamos continuar por aqui acompanhando os destaques, as principais notícias da região Nordeste. A gente fala agora sobre uma babá que foi usada como laranja por patrões e teve os bens desbloqueados após uma decisão da Justiça em Pernambuco. Uma babá teve os bens bloqueados pela Justiça após ser vítima de uma fraude praticada pelos próprios patrões em Ipojuca, no Grande Recife. Segundo a Defensoria Pública de Pernambuco, os contratantes usaram a trabalhadora como laranja para abrir uma pizzaria de forma irregular. De acordo com o processo, a mulher acreditava estar assinando documentos relacionados ao vínculo de trabalho, mas foi registrada de forma fraudulenta como sócia administradora da empresa, sem conhecimento ou participação no negócio. A vítima procurou a defensoria após receber uma cobrança judicial trabalhista. A Justiça concedeu uma liminar determinando o desbloqueio imediato das contas bancárias da babá. O defensor público responsável pelo caso afirmou que ainda não há investigação formal contra os patrões e que a decisão pode ser contestada. A ação segue em tramitação na Justiça de Ipojuca. E a gente volta a falar da queda de um elevador em um prédio residencial de João Pessoa. A mulher ficou paraplégica após a queda. Isabel Xavier tem mais informações. Boa noite, Isabel. Boa noite, Juliana. Pois é, infelizmente, a mulher de 36 anos, ferida após a queda de um elevador em um prédio residencial no bairro do Alto Planalto, em João Pessoa, teve o diagnóstico de paraplegia causado por uma lesão na coluna. A informação foi confirmada pelo Hospital de Trauma da capital. O acidente aconteceu quando o elevador despencou do terceiro andar do edifício. Os dois filhos da vítima, de 3 e 5 anos, também estavam no equipamento e sofreram escoriações leves, foram atendidos e já receberam alta. Segundo moradores, a mulher é natural do Suriname e mora em João Pessoa com os filhos. A família pediu a transferência dela para um hospital particular. Antes do acidente, o condomínio já havia acionado a construtora na justiça por supostas falhas estruturais e problemas recorrentes nos elevadores. Um laudo técnico apontou a necessidade de substituição completa dos equipamentos. A construtora informou em nota que a manutenção dos elevadores é responsabilidade do condomínio e disse que colabora com as investigações. O processo judicial segue em andamento. Retorno com você. Obrigada, Isabel, pelas informações. E o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou a destituição do diretor do Hospital Renascença, em Aracaju, após identificar fraude na eleição que o colocou no cargo, realizada em 2020. A informação foi confirmada pelo TJSE nesta quinta-feira. Segundo a decisão judicial, assinada em 23 de abril deste ano, a ata da reunião que definiu a eleição teria sido fraudada eletronicamente em nome do único acionista com direito a voto, que estava internado em estado gravíssimo em uma UTI no dia da votação. O documento também destaca que o hospital está em processo de recuperação judicial e determina a nomeação de um novo diretor para administrar a unidade de saúde. Em nota, a assessoria do Hospital Renascença informou que o novo diretor-presidente já assumiu o cargo e que a atual gestão não irá comentar sobre o caso. E olha, mais de 80 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil no Maranhão em 2024, de acordo com um levantamento do IBGE. Dados da PNAD contínua do IBGE mostram que o Maranhão registrou mais de 80 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no ano passado. O estado aparece na 7ª posição entre os maiores números do país.
O levantamento foi usado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho para orientar fiscalizações e políticas públicas de proteção à infância. Em São Luís foram registrados pouco mais de 1.000 casos, enquanto a região metropolitana somou cerca de 2.400 ocorrências. Segundo o estudo, os números indicam que o trabalho infantil está mais concentrado no interior do Maranhão. O relatório aponta que nas áreas urbanas, o trabalho infantil costuma estar ligado à informalidade, ao trabalho familiar sem remuneração e a atividades de risco, como venda de produtos em semáforos e mendicância. O documento alerta que os dados ainda são considerados estatísticas experimentais. O Hemonorte, no Rio Grande do Norte, está convocando a população para doar sangue após registrar níveis críticos nos estoques da unidade. Segundo o Hemocentro, a situação afeta todos os tipos sanguíneos e pode comprometer o atendimento a pacientes que dependem das transfusões. De acordo com o Hemonorte, os tipos O positivo e O negativo estão entre os mais comprometidos por serem os mais utilizados em cirurgias, atendimentos de urgência e no tratamento de pacientes com doenças crônicas. A instituição reforça que a doação é rápida, segura e fundamental para manter o atendimento nos hospitais e unidades de saúde. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos, estar alimentado e apresentar um documento oficial com foto. As doações podem ser feitas na sede do Hemonorte e no espaço Hemonorte localizado no Partage Shopping. E no próximo bloco, o Senado aciona a Polícia Federal e Governo do Maranhão para adotar medidas contra boatos sobre crianças desaparecidas em Bacabal. E ainda, fósseis de 430 milhões de anos indicam que existiu mar antes dos dinossauros em uma região serrana do Ceará. O Nordeste News volta já, não saia daí. Nordeste News está de volta, muito obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Vamos continuar aqui com os assuntos do Nordeste. Olha só, a senadora Damares Alves está cobrando explicações da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão sobre fake news envolvendo o desaparecimento de crianças em Bacabal. A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Damares Alves, enviou ofícios à Polícia Federal e à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão pedindo esclarecimento sobre vídeos falsos divulgados nas redes sociais sobre o desaparecimento de 2 crianças em Bacabal. Os irmãos Ágata Isabelle, de 6 anos, e Alain Michel, de 4, desapareceram em janeiro deste ano na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos. Segundo a comissão, perfis nas redes sociais espalham informações sem comprovação, afirmando que as crianças foram encontradas e seriam vítimas de tráfico de órgãos. 4 meses após o desaparecimento, o caso segue sem respostas. Familiares relatam frustração com a falta de resultados nas buscas, que já mobilizaram bombeiros, policiais, helicópteros, drones e cerca de 2.000 pessoas na região. Agora a gente fala do setor petrolífero do Rio Grande do Norte, que começou 2026 com uma redução na produção de petróleo e gás natural. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e apontam que a queda está ligada principalmente à dinâmica dos campos maduros e às questões técnicas operacionais. Segundo o Boletim de Petróleo e Gás do primeiro trimestre, a produção em terra teve queda de quase 16%. Foram extraídos 2.250.000 barris entre janeiro e março deste ano, contra 2.680.000 no mesmo período de 2025. No mar, a produção offshore também apresentou redução de mais de 15%. O gás natural extraído em terra registrou queda superior a 20%, enquanto a produção marítima teve pequeno crescimento de 2,75%.
De acordo com a SEDEC, a redução é consequência natural do envelhecimento dos poços, com diminuição da pressão dos reservatórios ao longo dos anos. O relatório também aponta menor entrada de novos projetos de perfuração e reavaliações feitas pelas empresas operadoras. Outro fator que impactou o setor foi a interdição temporária de instalações operacionais no fim do ano passado, após adequações técnicas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo. Mesmo com a queda, o governo do estado afirma que o setor segue consolidado e estratégico para a economia potiguar, com perspectivas de novos investimentos e recuperação dos campos maduros. E as chuvas que caíram nos últimos dias continuam trazendo alívio e esperança para o interior do Rio Grande do Norte. 3 açudes começaram a sangrar nesta semana, enquanto as reservas hídricas do estado voltaram a crescer e já ultrapassam metade da capacidade total de armazenamento. Os açudes Apanha Peixe, em Caraúbas, Sossego, em Rodolfo Fernandes e Corredor, em Antônio Martins, atingiram 100% da capacidade e começaram a verter água após as fortes chuvas registradas nos últimos dias. Segundo o relatório divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o estado já acumula mais de 2 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a 52,34% da capacidade total dos 69 reservatórios monitorados. Ao todo, 36 açudes registraram aumento no volume de água desde o início da semana. O destaque também vai para o açude Rodeador, em Umarizal, que teve grande recarga e ultrapassou 83% da capacidade. Atualmente, 19 reservatórios potiguares estão completamente cheios, entre eles as lagoas do Jiqui, Pium, Extremóis e Boqueirão. A maior reserva hídrica do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, está com mais de 1 bilhão de metros cúbicos armazenados. Já a barragem de Oiticica se aproxima dos 73% da capacidade. Mesmo com a melhora no cenário, 10 reservatórios ainda estão em situação crítica, com menos de 10% do volume total. E olha só, fósseis com mais de 400 milhões de anos revelam que a região da Ibiapaba, no Ceará, já foi coberta por um antigo mar. Uma rocha de cerca de 700 quilos, encontrada no Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, guarda vestígios de invertebrados marinhos com aproximadamente 430 milhões de anos, período anterior aos dinossauros. A descoberta foi feita pelo Laboratório de Paleontologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em parceria com o Museu Dom José, o ICMBio e moradores da região. Os fósseis foram identificados no município de Tianguá e ajudam a reforçar a hipótese de que a área já foi coberta por um antigo ambiente marinho. A peça pertence ao acervo do Museu Dom José e ficará em exposição permanente no Parque Nacional de Ubajara, onde poderá ser visitada por turistas e pesquisadores. E o Nordeste News vai ficando por aqui. Na segunda-feira, Isabel Xavier está de volta aqui aos estúdios do Nordeste News. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima!